Olá pessoal, hoje eu venho trazendo mais um vídeo, tá? Um pouco polêmico, a respeito do dízimo. Então, tem muitas pessoas ainda que estão um pouco desorientadas sobre o dízimo. E hoje eu gostaria de tentar explicar um pouco a respeito do dízimo para algumas pessoas que não têm tanto entendimento, mas na graça do Eterno, essas pessoas vão um pouco compreender o que era o dízimo naqueles tempos. Pessoal, primeiro vamos pegar aí as suas Bíblias e vamos ler Isaías 3. Fala assim, ó: os que te guiam te enganam e destrói os caminhos por onde deves seguir. Olha só o que está dizendo aqui. Em linguagem moderna de hoje, quer dizer isso aqui: ó meu povo, os mestres que andam guiando vocês estão levando vocês pelos caminhos errados. Entendeu? E vamos lá para Isaías 4, que disse assim, ó: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão comeremos, e das nossas próprias vestes nos vestiremos. Livrai-me da nossa vergonha. Então, pessoal, o que quer dizer aqui? Vamos agora examinar. A gente já leu, agora a gente vai voltar e vamos examinar, né? Porém, foi dessa forma que o Filho do Eterno falou, né? Examinais as Escrituras. Então, 7 mulheres, mulheres em livros proféticos significa igrejas, tá bom? 7 igrejas naquele dia significa nos nossos tempos. Foi escrito naqueles tempos antigos e hoje está se cumprindo, tá bom? 7 mulheres, 7 igrejas naquele dia lançarão mão de um homem. Lançar mão de um homem. Elas não vão querer saber, essas igrejas não vão querer saber desse homem, entendeu? Elas vão querer apenas usar o nome dele, tá bom? Mais embaixo aí, do ladinho, vamos lá, dizendo: nós dos nossos próprios pão nos sustentaremos. Então, elas vão se sustentar dos próprios pães, que significa aí suas próprias doutrinas, os seus próprios emanjares, suas farturas. E mais embaixo, nos vestiremos das nossas próprias vestes, que significa que elas vão pegar dinheiro, elas vão comprar joias, riquezas. Então, mais embaixo, elas dizem o seguinte: elas não vão querer compromisso algum com esse homem. Então, quem é esse homem? É o Filho do Eterno. E o que acontece? No fim dos tempos, essas igrejas, as igrejas de hoje, os templos, esses pastores ao qual foi profetizado, não vão querer saber de compromisso nenhum com o povo. Elas vão querer apenas fazer o povo de comércio, riquezas, lucro, porque vocês devem pensar que eu estou fugindo do assunto de dízimo. Não, eu estou começando na história para poder explicar a vocês aonde eu quero chegar, tá bom? Então vamos mudar agora, vamos lá para Malaquias 3:10. Abrem aí Malaquias 3:10, que diz assim o seguinte: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Olha só o que se fala: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. E o que vai acontecer? Muitos desses falsos profetas, esses lobos gananciosos, eles estão pegando esses versículos e usando como chicote no povo. Mas só que se fala assim: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro, eles não explicam, era em Israel, certo? Só que no caso, hoje essa casa não existe mais.
trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Hoje eles pedem os dízimos, mas só que eles não explicam que o dízimo não era dinheiro, pessoal. O dízimo era alimento. Tudo que a terra produzia era levado 10% de toda a plantação ou gado à casa do tesouro. E o que acontecia? Lá na casa do tesouro existia uma tribo. Das 12 tribos existia a tribo de Levi, que ela cuidavam do templo. E as pessoas que davam dízimo tiravam 10% do seu dízimo e de mil sacos de trigo, eles tiravam 10% daquele saco, levava até o templo do tesouro, a casa do tesouro. Chegava lá, a tribo de Levi recebia e tirava 10% daqueles 10% para eles, para manter eles. E os outros 90% eles pegavam e distribuíam para os pobres, as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Aquilo ali é como se fosse um imposto que o pessoal pagava a Deus pela plantação. Entendeu? Mas o imposto não era para ele, era para ajudar os pobres. De toda plantação, de todo rebanho, era 10% retirado e levado à casa do tesouro, a qual a tribo de Levi se encarregava de cuidar do templo. E o que eles faziam? Muitas das vezes eles tinham que levar aqueles mantimentos em lugares distantes e chegava lá, eles não tinham condição de levar, porque era muita coisa. O que eles faziam? Eles vendiam por ali e o que acontecia? Eles pegavam o dinheiro e chegavam e iam com o dinheiro até aonde eles tinham que chegar. E chegava lá, eles compravam tudo de mantimento novamente e distribuía aos pobres. Hoje, eles falam que é dinheiro, mas isso é mentira. Mentira, eles estão enganando o povo. Era em alimento. Se hoje você trabalha, você recebe o seu salário. Se fosse hoje para você tirar o dízimo, você tiraria 10% de toda a tua renda. Tu ia no mercado, compraria de tudo com seus 10% para comprar alimento para levar ao templo. E chegava lá com o alimento, o pastor ele era obrigado a tirar 10% para ele, né? E os outros 90% distribuir entre os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. Era isso que acontecia, para isso era o dízimo, não para isso que eles andam fazendo hoje. Muitos escândalos, muitas das pessoas deixam de perder, estão perdendo fé por causa dessas coisas que estão acontecendo. Então, ali fala ali, então, senão o devorador entrará na sua vida. Mas o que acontece? O devorador naqueles tempos se fala sobre gafanhotos. Existia alguma espécie de gafanhotos que eles iam ali, traçava tudo. Eles comiam tudo. Até hoje, se você buscar na internet, aí você vai ver muitas pragas de gafanhoto que come tudo, plantação, tudo que você planta, os gafanhotos comem. Aí fala lá que eu abrirei as janelas do céu. Abrir as janelas do céu era chuva naquele tempo, que aquele povo eles precisavam de chuva. Tá bom? Precisavam de muita chuva. Aí o que acontecia? Espantavam aqueles gafanhotos e a terra crescia. Entendeu? Fazia a plantação crescer. E ali é o que significa dízimo. Era isso. Entendeu? Mas naquele tempo o dinheiro ele já existia. O dinheiro já existia. Tanto que a tribo de Levi, eles pegavam os mantimentos, vendiam e levavam o dinheiro e compravam novamente para distribuir aos pobres. Os pobres não pagavam dízimo, eles não davam dízimo, porque eles não tinham como dar dízimo. Apenas os ricos davam dízimo. Não querendo mudar de assunto, mas lembra que quando o Filho do Eterno veio sobre a terra, ele veio como
uma pomba, mas o que ele era? Ele era um cordeiro, ele era rico, mas ele se fez de pobre, ele se infiltrou no meio dos pobres. Então, pessoal, vamos pegar nossas Bíblias, vamos ler com calma, vamos examinar, ler o livro de Levítico, que ele tem muita explicação boa sobre isso, sobre o dízimo, para que você não pegue seu dinheiro, dê aos templos aí, que você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro. E muitos falam, não, que o meu pastor, ele é certinho, isso aqui. Pessoal, vamos ler. É mais fácil você comprar mantimento, uma cesta básica e dê a quem precisa, do que você pegar o seu dinheiro e entregar na mão dos pastores, dos lobos gulosos, os falsos profetas, a qual só falam coisas a benefício da prosperidade. Saiam dessa porta larga, pessoal. A porta é estreita. Tá bom, galera? Eu vim aqui só para tentar tirar uma dúvida de muitas pessoas que estão tendo dúvida a respeito do dízimo. Tá? Eu vou encerrar por aqui, mas em breve eu vou fazer outro vídeo bem explicadinho a respeito desse assunto. Tá bom, galera? Se puder ajudar o canal, aperte aí, dê um like aí, tá bom? Para ajudar o amigo a fazer o canal crescer, tá? E eu não dependo de mim para isso, eu dependo de vocês. Valeu, galera? Tamo junto e um abraço.